Deus disse a Abraão e prometeu uma grande promessa, que ele seria pai de nações e que a descendência dele seria tão numerosa como a areia da praia, de uma forma que não poderia se contar. E a palavra de Deus, ela nos mostra que quando Jacó foi para o Egito se encontrar com José, foram com ele 70 pessoas da casa da família de Jacó para o Egito. E também nos conta a palavra que passou um certo tempo que o faraó ele faleceu, o José também faleceu e começou a reinar outro faraó. E ele olhou para aquele povo como uma ameaça, ainda que não era, porque o povo estava vivendo em paz, mas ele via um grande poder que aquele povo carregava que não era normal. Porque o Egito ele era um reino formado, um exército grande, uma nação numerosa. E de uma certa forma que Jacó chega no Egito com 70 pessoas e passa um percurso de tempo e o povo de Israel se torna mais numeroso do que o povo egípcio, tão poderoso que o faraó ficou com medo e ele pensou: se esse povo se rebela contra nós, se ele se ajuntar contra o inimigo para nos atacar, e ele teve a ideia de começar a oprimir o povo de Deus. Começou a querer enterrar os sonhos, enterrar a força do povo escolhido de Deus. Ele viu que ele oprimia o povo de Deus, e o povo de Deus continuava a crescer muito mais, porque não era o crescimento do homem, mas sim de Deus, uma promessa que aquele povo carregava, determinada pelo próprio Deus. Ele se preocupou mais ainda, que ele apertava o trabalho, colocava o fardo pesado, e mesmo assim o povo de Deus continuava a se multiplicar, a crescer. Ele deu uma ordem às mulheres que faziam parto do povo hebreu para matarem todos os meninos e pouparem a vida das meninas. E aquelas mulheres, com temor a Deus, não obedeceram, até que ele deu a ordem para que todo menino homem fosse lançado ao rio e fosse morto, pois ele pensava que ia acabar com a força do povo de Israel, diminuindo os homens. Mas a força daquele povo não era a força braçal, não era a força humana, era a força de uma palavra que Deus tinha determinado na vida dele. E a palavra de Deus nos conta que uma certa mulher, ela se casou com um varão da tribo de Levi, e essa mulher deu à luz a um menino que era muito formoso, muito forte, era diferenciado. Esse menino era o Moisés. E mesmo com uma palavra de ameaça que todo menino homem fosse morto, aquela mulher, aquele homem não tiveram medo de continuar a cumprir a promessa de Deus, cumprir o propósito de Deus. E Moisés, como todo mundo sabe, foi aquele que libertou o povo de Deus do Egito. O que eu quero trazer aqui: você tem grandes promessas de Deus na sua vida, tem grandes palavras na sua vida, e assim como o faraó, o inimigo, o diabo, vai tentar te interromper, vai tentar te enfraquecer, ele vai tentar te desanimar, vai tentar tirar o seu foco. O faraó tentou tirar a força do povo, tentou oprimir, machucar, colocar para baixo, para aquele povo viver prostrado, mas aquele povo continuava a crescer. Tem pessoas que quando a coisa aperta, quando o fardo pesa, quando a luta aumenta, ela para, ela enfraquece, desiste. E Deus não te chamou para isso. Se a coisa apertou, se levantou um gigante, se fortaleça mais, cresça mais, ora mais, busca mais, jejua mais, acredita mais. Tem uma palavra de Deus na sua vida.
O seu crescimento é uma promessa de Deus. A sua multiplicação é uma promessa de Deus. Não é o homem que vai interromper. Só vai interromper se você crer, se você se prostrar, se você se entregar. Faraó determinou um jugo de morte para aqueles meninos, aquelas crianças, para os pais. E claramente, muitos daqueles pais não iam querer mais ter filho, para não sentir a dor da morte das crianças. Mas aquele casal, ele sabia que Deus tinha dado uma promessa, que ele ia ser numeroso e que aquele povo ia ocupar a terra da promessa de Deus, que tinha algo especial dentro deles. Eles continuaram a crescer, continuaram a acreditar, e como todos nós sabemos a história, Deus honrou aquele povo, pois aonde que aquela nação passava, todo mundo via a grandeza de Deus. Se você não parar, se você não desistir, se você perseverar, todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando a coisa apertar, não pare, vai para cima. Se levantou um gigante, você tem que se levantar muito mais que ele. Se for um problema, você tem que ser muito mais forte do que ele, porque é uma promessa na sua vida, a promessa de Deus para você. Essas promessas não passaram, não foi só para Abraão, não foi só para aquele povo, mas para todo aquele que crê e toma posse, vai viver e vai carregar essa palavra de multiplicação, de grandeza e de força. Um povo escolhido que Deus separou para glorificar o nome dele aqui nessa terra. Se você é um escolhido de Deus, se você toma posse da palavra que te garante que você é mais que vencedor, não desista, mas siga em frente, porque Deus, ele vai honrar a sua fé. Amém?